Não, todas as fotos. Eu tenho que fazer o trocadilho, né? Para ver a segunda parte da palestra. Você estava aqui da outra vez, na primeira parte sobre ansiedade? Estava, né? Também quem não estava, depois vê lá no YouTube. Eu não vou nem repetir, não vou fazer nem resumo, porque a pessoa na sala fica me cutucando que eu falo demais e passa. Olha, Ixi, seu catuco. Tá tudo assim. Então, assim, hoje a gente vai falar da segunda parte, né, sobre ansiedade, e, e mais com base nesse livro também de Joana de Ângeles, O Homem Integral. Muito bom, como todos, né? Todos os livros dela. Bom, então, assim, a gente já falou, né? Eu falei que não ia fazer resumo, mas era mentira, vou fazer rapidinho. A gente falou. Só para poder contextualizar. A gente falou assim que a ansiedade é uma emoção natural, né? Quando ela não é exagerada, é natural, ela serve para nos defender, né? É um mecanismo de sobrevivência que a gente tem. Diante de situações perigosas, que coisas que vão acontecer, a gente fica ansioso, porque aí nosso organismo tem uma resposta, né? A gente fabrica lá adrenalina, a gente precisa para sair correndo de repente, né? Assim, a gente fica nesse estado de alerta, e de expectativa por alguma coisa que está por vir. Então, a ansiedade sempre é com relação a coisas futuras, né? A gente falou naquela vez que a ansiedade, quando é patológica, que é uma epidemia que a gente está vivendo no mundo, né? As pessoas estão ansiosas pra caramba, gente de todas as idades está sofrendo de ansiedade. As pessoas não ficam mais no presente, elas estão sempre preocupadas com o futuro, com algo que ainda vai acontecer, e às vezes nem acontece, vai acontecer dentro da cabeça delas, né? Normalmente essas coisas que a gente acha que vão acontecer, a gente fica, essa epidemia de ansiedade é sempre assim, com relação a coisas ruins que a pessoa acha que vai acontecer. E se fosse só com relação a coisas boas, não ia ser uma epidemia, ia ser um negócio maneiro, porque tá todo mundo feliz da vida, esperando acontecer coisas boas. Só que a nossa mente, né? A nossa mente, se a gente não tá ligado, ela sempre vai resvalando para um lado meio ruim, né? Então, por isso a gente tem que ficar sempre atento ao que Jesus falava, tem que vigiar e tem que orar. Então, a nossa ansiedade, essa coisa patológica que o mundo está vivendo, é porque a gente fica na expectativa de acontecimentos ruins ou de acontecimentos que a gente precisa tomar providência, que a gente precisa resolver, que a gente precisa fazer alguma coisa, algum compromisso, ou que a gente precisa trabalhar mais, que precisa ser igual ao fulano, tem que fazer, sei lá, alguma coisa para ser melhor, porque a gente vive nessa sociedade que nos leva sempre a uma competitividade, né? Uma comparação. Tudo isso gera ansiedade. Quando ela é excessiva, ela vira um transtorno psicológico, que é o que a gente está vendo. Nunca se vendeu tanto remédio no mundo todo para alguma coisa, né, como está vendendo agora para ansiedade. E não que isso seja, não que o remédio seja ruim, a gente sempre faz essa, essa observação. Óbvio, existem muitos casos que a pessoa tem que ir no médico mesmo, o médico tem que recetar um remédio, a pessoa tem que tomar um remédio. O que a gente está fazendo aqui, que a gente começou a fazer da outra vez que a gente foi falar sobre ansiedade, é que a gente está lembrando, né, que existe também no Evangelho, que é a nossa praia, né, no Espiritismo, existem também ferramentas que a gente pode usar para também tratar a questão da ansiedade, que não excluem as outras ferramentas que existem no mundo, que são a medicina e os remédios e tal, quando são necessários, né? Também não é automedicação, porque o povo também compra os remédios, fica tomando aqueles negócios, fica todo mundo doido, não adianta nada, ainda fica mais ansioso, né? Bom, então assim, nós estamos o quê? Irritadiços, acelerados, né? A gente tem aquela coisa da urgência, todo mundo aqui, todo mundo não, eu não posso falar todo mundo, posso falar só de mim. Eu, por exemplo, eu já não escuto mais o WhatsApp na velocidade 1, nunca. Não é sério, eu não tenho paciência, é 1,5, 2, entendeu? Eu não tenho, nem minha mãe eu não escuto na velocidade um mais, né? É assim. E aí, às vezes, eu paro e falo, você tá louca? Poxa, né? Ninguém conversa na velocidade 2, né? Poxa, o negocinho não são 10 minutos de WhatsApp. Dá para ouvir na velocidade normal, mas aí eu fico, não, porque isso aqui tem que fazer. Aí, tá. Bom, então, eu sou um exemplo de ansiedade. Por isso que eu estou falando isso, por isso você me convence. Então, assim, é considerada por muitas pessoas como a doença do século XXI, a ansiedade, né? Tem criança ansiosa, a gente falou isso outra vez, já tem criança ansiosa, tem jovem ansioso, tem adulto ansioso, tem idoso ansioso, deve ter cachorro, gato ansioso, porque convivem com a gente, não é? Os bichinhos ficam tudo igual a gente. É, Aliás, a parênteses, gente, quem tem cachorro, eu não tenho cachorro não, mas a minha irmã tem. O cachorro fica com as doenças do dono, não fica? Fica. Caraca, o cachorro da minha irmã tem alergia, tem não sei o que lá, tudo igualzinho para da casa. E ele também é ansioso, o cachorro da minha irmã. É sério. Bom, voltando. Então, assim, a ansiedade, tem umas pessoas que chamam assim de excesso de futuro, né? A gente não tá no momento presente, a nossa mente não tá mais o tempo todo no momento presente, na vida que está acontecendo agora, porque a vida só acontece agora.
né? A gente já falou em outras ocasiões da questão do passado, né? Da culpa e tal, mas já aconteceu. E a ansiedade é para questões futuras que não aconteceram. A vida acontece quando? Aqui e agora, no presente. A vida não acontece, vai acontecer. Porque aí você vai dizer, ah, não, mas o futuro ainda vai acontecer. Sim, mas quando ele acontecer, ele vai ser o quê? Presente. Vai ser futuro, né? Então, a gente cria muitas expectativas, né, com relação às situações e com relação às pessoas e tal, e tudo isso vai aumentando esse processo de ansiedade, vai tirando a gente sempre do momento presente. O que é um prejuízo enorme, né? Porque é, a maioria das vezes, eu acho, a gente fica ansioso e fica antecipando coisas que não acabam nem acontecendo. Ou não acontecem daquele jeito que a gente pensava, né? Ou às vezes nem são ruins, acabam sendo boas. Então é uma perda de tempo danada a gente ficar tentando controlar coisas que a gente não consegue controlar, porque a gente nem sabe como é que elas vão ser, né? É um exercício de futurologia maluco, porque a gente não tem como saber o que vai acontecer. Bom, então assim, na outra semana que a gente falou sobre a primeira parte, o nosso lance aqui é o Espiritismo, é o Evangelho, tem instrumentos para a gente conseguir também de repente conseguir sair desses processos de ansiedade, ou pelo menos nos ajudar, junto com outras coisas, a gente viver um pouco mais no presente, viver um pouco melhor no presente. Aí a gente leu da outra vez alguns trechos das cartas da carta de Paulo aos Filipenses, que falavam sobre essa questão, falamos sobre alguns trechos do Evangelho de Jesus. Não vou repetir, vocês olham tudo lá no. É bom que dá o like, né? Ouçam lá a palestra e poder ter várias visualizações. Porque o mundo de hoje é assim também, né, minha gente? Você faz um negócio, aí você vai lá 3 pessoas viram sua palestra. Aí você fala, caraca, foi horrível minha palestra. Só 3 pessoas viram. Mas aí tinha uma galera desencarnada aqui que estava assistindo. Eu sempre conto com os desencarnados. Capaz então, mãe. Hã? Eles não dão like, né? Tinha que ter um mecanismo. Mas é melhor não. Não, deixa quieto. Deixa quieto, porque já tem ansiedade sem isso, mas não como. Então, assim, a ansiedade não é um assunto novo. Existia no tempo de Jesus. Por quê? Porque tinha gente lá naquele tempo, né? O ser humano já estava lá. No tempo de Jesus, alguns de nós também, né? Estávamos lá. Já devíamos ser ansiosos naquela época. Jesus falou o seguinte, tá no Evangelho de Mateus. Ele falou, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Jesus falou isso há 2024 anos atrás. Imagina mais de 2000 anos de ansiedade para a gente chegar no que a gente chegou hoje, né? Veja bem. Então, assim, quando ele falou isso, ele falou, olha, não fica se preocupando com o amanhã, né? Porque o amanhã cuida de si mesmo. O amanhã é o amanhã. Quando ele chegar, ele vai ser presente e tudo se resolve. Não quer dizer para você não fazer nada, não quer dizer para a gente dizer, ah, então tá, agora é o presente, então dane-se o futuro, não estou nem aí, eu vou viver agora. E aí vem para aquela teoria que tem uma galera que acha que a vida é uma só, que é só o que está aqui, acabou, acabou, que gera vários problemas para o futuro, porque a vida é eterna, aí o cara faz um monte de besteira aqui, aí acha que a vida é só essa, que acabou, aí o cara acorda morto lá do outro lado, aí tá lá o protetor, lá, o mentor espiritual, falando, meu filho, que negócio é esse? Ah, mas a vida não era uma só. Quem falou isso pra você, garoto? Olha aqui, aí, olha só, tudo isso aqui que tá precisando resolver agora. Mas, enfim, então não quer dizer que a gente tem que ser displicente, nem que a gente tem que ser descuidado, nem que a gente tenha que ficar deitado na palha porque a gente não precisa se preocupar com nada, né? É uma advertência que chama a gente para o que a gente precisa fazer aqui na Terra. Por que a gente tem que estar no presente? Porque a gente tem coisas para fazer, né? E a gente vai ver isso mais para frente, que Joana fala muito bem aqui nesse livro. Quando ela, inclusive, descreve como é que deve ser o homem integral, que a gente já sabe que o exemplo de homem integral para a gente é Jesus, né? Então, se a gente fica pensando em coisas que não aconteceram, que talvez nem aconteçam, e que isso ainda gera doença para a gente, para o nosso corpo, que a gente já viu também da outra vez, na parte 1, que a ansiedade não é uma doença do corpo, é uma doença do espírito, é uma condição do espírito, né? O que a gente tem no corpo quando a gente está ansioso são os sintomas da ansiedade, né? Porque a gente pode desencarnar e deixar o corpo aqui cheio de sintomas da ansiedade, e nosso espírito vai desencarnar e vai continuar ansioso, se a gente não tratar, né? Porque a gente continua sendo nós mesmos. Então, é uma advertência para a gente ficar esperto. Para que está preocupado com o que não aconteceu se o negócio está rolando aqui, vocês não estão nem cuidando, né? E aí, Emmanuel, num livro psicografado por Chico Xavier em Ponto Marcado, que vocês conhecem muito bem, tem vários textos legais para a gente até fazer evangelho lá é bom, que foi psicografado em 1967. Jesus falou o negócio de ansiedade lá, né, quando ele estava na Terra. Em 1967, Emmanuel fala, nesse livro que Chico Xavier psicografou, no capítulo chamado Aflição Vazia, que o nome já diz tudo, né? Aflição vazia. Para que ficar preocupado com o troço que você não sabe se vai acontecer? Ele falou o seguinte:
No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. Se era em 67, imagina hoje, né? De nossa parte, é justo colaboremos com eles, ou seja, com os médicos do corpo e da alma, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Eu gosto de Emmanuel porque ele é um cara direto. Ele fala, meu filho, para com essa besteira. Aí, nuvem da imaginação, é um negócio que não existe, né? É um dos piores corrosivos da alma. Então, o que que ele diz? A gente tem que trabalhar em nós mesmos, a gente tem que colaborar com os médicos da Terra e com os médicos, os instrutores do espírito. Como é que a gente colabora com eles? A gente tem que trabalhar em nós para a gente não ficar nesse círculo vicioso, porque acaba sendo um círculo vicioso essa questão da ansiedade. Que a gente acha que vai acontecer um negócio, o negócio não acontece, aí ou a gente fica frustrado, ou a gente não entende nada, mas a gente já está pensando em outro, aí fica nesse troço, aí entra nessa roda viva aí, quando vê, tem que ir no médico. Não está mais dormindo, está com insônia, enfim. Aí Joana aqui, Joana de Ângeles, que ela já sabia disso tudo, por isso que ela escreveu uns 35 livros da série psicológica, para a gente ler esse negócio e aprende, porque senão ela vai ter muito trabalho quando a gente desencarnar, né? Ela diz o seguinte, na introdução do livro, porque esse livro se chama O Homem Integral e tem vários capítulos. O primeiro capítulo, onde ela fala de ansiedade, fala de outras questões também, o título do capítulo é Fatores de Perturbação, né? Então, é um dos fatores que nos perturbam a nossa caminhada no sentido de sermos pessoas integrais, espíritos integrais. Então, na introdução do livro, ela fala o seguinte: o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando-o na equação dos seus problemas sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Nessa introdução, ela vem dizendo, olha, ela fala das guerras que aconteceram no mundo desde o século XIX até quando teve essa psicografia. Se fosse hoje, ela ia acrescentar mais outras guerras que, né, quando ela escreveu isso aqui, não estavam acontecendo agora, já estão acontecendo. E ela diz, olha, o mundo foi ficando tecnologicamente mais avançado, o conhecimento científico aumentou a beça, mas as pessoas estão ficando cada vez mais desumanizadas, mais desencaixadas, menos ligadas na sua verdadeira natureza e mais ligadas nas questões materiais, né? Nas questões de olhar para as outras pessoas como sendo objetos de desejo, assim como as coisas materiais também. Então, essa marcha que o mundo está tendo do século XIX para cá, ainda deu ensejo a aparecerem algumas doutrinas, algumas teorias que dizem que a vida só é essa, que o que existe é a vida material, que não existe mais nada. Isso foi levando a essa situação que a gente está enrolado hoje em dia, né? É só assistir televisão, ver na rua, olhar nas redes sociais, como é que está a cabeça das pessoas. É tudo uma questão de viver para o externo, né? Quando a gente, na verdade, tem que viver para o nosso interno. Então, todo mundo quer ser bonito, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer tirar foto bacana, bota o filtro, faz procedimentos, aparece sempre em situações de sucesso, de estarem bem-sucedidos nas suas carreiras e tal. E a gente sabe que, na maioria das vezes, isso aí é tudo uma encenação, né? Mas as pessoas veem isso e falam, pô, eu não tenho avião, eu não tenho helicóptero, eu não tenho esse sucesso todo, eu não estou ganhando 10 milhões por minuto, eu não tenho esse rosto jovem de quando eu tinha 15 anos, nem o corpo e tal, então eu estou atrasado, o que que eu vou fazer? Vou correr atrás e tal, e começa o negócio todo. E quando a gente era para estar usando esse tempo, para a gente estar fazendo nosso autoconhecimento, que a gente vai ver isso aqui mais para frente, para a gente estar se olhando, para a gente estar se conhecendo, para a gente estar vendo o que a gente veio fazer aqui no mundo, porque não é possível que a gente tenha encarnado, porque o negócio dá trabalho, tem uma galera querendo encarnar, sei lá quantos milhões de espíritos querendo encarnar, né? Porque a população de desencarnados da Terra é muito maior do que a de encarnados, então tem que entrar na fila, né, tem que dar uma sorte e tal, ainda mais nessa época de transição do planeta. Então é difícil, demora, é complicado. Não é possível que a gente tenha passado por todo esse processo e tem vários espíritos trabalhando nisso. Tem pessoal lá que trabalha na questão da encarnação, tem os nossos protetores, tem pessoal orientador, tem o pessoal que deu as aulas para a gente antes da gente vir para a Terra. Pessoal que falou, olha,
vai fazer isso, fazer aquilo, você vai enfrentar não sei o quê, mas vai dar certo, não sei o quê. É todo um sistema que foi mobilizado para a gente estar aqui nesse momento. Não é possível que seja só para a gente poder tirar foto, botar nossa cara no Instagram com filtro bonitinho e a gente ficar querendo ter o que o outro tem, que o outro diz que tem, que às vezes nem tem, e ficar ansioso porque a gente precisa viver para o mundo, né? E não viver para o nosso próprio desenvolvimento espiritual e humano, né? Não faria nenhum sentido. Olha o trabalho que deu para criar o planeta, né? Engenheiros siderais, vocês já leram os livros aí, vocês já viram como é que é. Às vezes eu fico pensando, gente, os engenheiros que criaram as plantas, quanto tom de verde que existe, quanto tipo de folha, quantos formatos, quantos tamanhos, para fazer isso, olha que trabalheiro, não foi um espírito só que fez, foi uma equipe que fez, fazer a terra, tudo equilibrado, tudo bonito. Nesse trabalho, e tem oxigênio, a gente não sai voando porque tem a gravidade, né? Tá tudo certo para a gente poder ter uma experiência aqui, material para gente, de aprendizado, né? De observação e de progresso e de auxílio aos outros. Não pode ser para a gente viver querendo ganhar dinheiro para poder ter mais e mais coisas e que não preenche o nosso vazio. Tanto é que existe um monte de gente aí com essa questão do vazio existencial, que gera até suicídio, gera doença também, gera ansiedade. Então, assim, o que Joana fala aqui nesse livro? A gente tem que mudar o foco, a gente tem que entender o que está fazendo aqui. Quando a gente entender o que a gente está fazendo aqui, de acordo com essas coisas que a gente já sabe, aí eu fiz uma lista depois mais tarde para ler, para não esquecer nada. Por que que nós espíritas temos que. O que que a gente pode lembrar para nos ajudar nesses momentos loucos que a gente passa? É, então, assim, o que que a gente veio fazer aqui? Como é que a gente faz para fazer o que a gente veio fazer aqui sem ficar se distraindo com essas coisas que, além de nos afastarem da nossa, do nosso, da gente aproveitar essa oportunidade, não só nos afastam, como nos criam outros, vários problemas e, quiçá, vão demorar outras encarnações para a gente conseguir contornar e consertar, né? E aí, bom, quando ela fala dos fatores de perturbação, ela fala da ansiedade. Aí ela fala também, ela fala o seguinte, ela fala assim, nós temos que ter sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos, que é o nosso, por isso que a gente fala que ele é o nosso modelo. Ó, hoje só está de um lado, isso aqui é rascunho, tá? Não se assuste. Ela ficou até assim, né? É rascunho. Estou salvando as árvores do planeta. Bom, aí Joana falou isso. Então, nos dias atuais, muitas pessoas estão desumanizadas, né? A gente está afastado do nosso lado humano e da humanidade e da vivência humana que a gente veio ter aqui nesse planeta, né? E isso desconecta os indivíduos todos em relação a quem eles realmente são, né? Porque se eu vivo para o mundo, né? E já tem, a gente já teve essa lição, né? Jesus já falou, para a gente viver como as pessoas do mundo, mas lembrar que nós não somos do mundo, nós não somos daqui. Então a gente não pode viver como se nós fôssemos daqui. Primeiro que a gente já sabe que vai desencarnar, então não vai ficar aqui para sempre, já é uma pista. E segundo que nós não somos daqui. A nossa vida não é aqui. Isso aqui é uma experiência, que a gente tem várias e várias, Joana fala aqui, milhares de experiências, milhares de reencarnações. Mas a gente tem que saber que a gente não está aqui para atender aos imperativos do mundo. O que hoje em dia é o quê? Uma sociedade de aparências, de competitividade, de ganância, de violência, de resolver as coisas com briga, com guerra, que ninguém mais conversa. Né? E isso tudo gera o quê? Ansiedade. Porque acorda de manhã, vai ler o jornal, já toma um remédio e vai dormir de novo, porque senão já começa a dar um buraco aqui no estômago, né? E aí a gente vê, é meio lugar comum a gente falar isso, mas é o que acontece. A gente se não ficar esperto, o que a gente está vendo aí é o quê? Valorização do ter, né? Em detrimento do ser. Então, eu não posso passar a maior parte do meu dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, pensando em como é que eu vou fazer para ter mais coisas. E sem usar ao mesmo tempo, pelo menos, o certo seria mais tempo, do que eu vou fazer para ser mais aquele espírito que Deus me criou para ser. Então, se eu acordo pensando o que eu vou fazer para ter, ou para ser o que os outros são nessa sociedade externa, né? E não uso pelo menos o mesmo
períodos de tempo. Eu fico 2 horas pensando como é que eu vou fazer para comprar mais coisa, para ganhar mais dinheiro, para ser mais bonita, para todo mundo achar que eu sou mais bem-sucedida, e não gastar pelo menos as mesmas 2 horas pensando como é que eu vou fazer para ser um indivíduo mais humanizado, o que eu estou fazendo aqui, né? Quais são as minhas questões, o que eu tenho que trabalhar. Se eu não gasto pelo menos o mesmo tempo, eu já estou perdendo tempo. Era para ficar o tempo todo pensando no ser. Mas a gente vive no mundo material, então algumas coisas a gente precisa ter, né, para poder viver. E a gente não costuma fazer isso. Duvido, quer dizer, duvido, não posso falar isso porque tem um monte de gente evoluída aqui. Eu falo de mim só. Que a gente gaste pelo menos o mesmo tempo todo dia. Não estou falando nem da noite, não. Estou falando só da hora que a gente está acordado. Investindo a nossa energia, o nosso pensamento, o nosso tempo no nosso desenvolvimento como seres eternos. A gente não gasta o mesmo tempo que a gente gasta pensando no que a gente vai comer, que a gente vai comprar, que a gente quer trabalhar, que a gente quer os problemas que a gente tem por causa das questões do mundo material. Então, Joana fala que o que a gente tem hoje é uma supervalorização da imagem, que também é uma bobagem, porque assim, quando a gente desencarnar, o corpinho vai ficar aqui, né? Aí, o que me dá um alento é que todo mundo que encontra a galera que já desencarnou lá no plano espiritual fala que a pessoa está parecendo mais jovem. Então, também não precisa ficar gastando muito dinheiro com o corpo, porque o corpo vai ficar aqui, o espírito desencarna, de repente o espírito, se ficou trabalhando nessas coisas mais maneiras, né, de ser e tal, a gente já fica lá com uma aparência mais jovem, não precisa de botox, não precisa de nada disso, preenchimento, nada desse negócio. Porque o espírito vai refletir, né, o nosso estágio de evolução naquele momento. E aí as pessoas ficam com medo de ser quem elas são, porque vão se comparar com outras pessoas, aí ficam com medo de não serem aceitas, de serem rejeitadas, que não estão de acordo com um determinado padrão que a sociedade criou. Olha a ansiedade que isso gera, principalmente das pessoas mais jovens, né? As pessoas ficam com medo elas acham que elas precisam ter sempre cada vez mais e ser sempre cada vez melhores, não nesse aspecto interno, mas no aspecto externo. Olha a ansiedade que isso gera também, porque são objetivos que normalmente a gente não conseguiria atingir, nem que a gente ficasse 24 horas no dia só fazendo isso, né? Por quê? Porque cada vez que você chega, eu preciso agora ter umas canetinhas coloridas. Aí eu trabalho, aí compro a canetinha colorida. Aí comprei, cheguei onde eu queria. Não preciso mais ficar ansiosa. Mas aí quando eu olho, já inventaram uma canetinha com purpurina. Eu vou querer ela também. Então, quer dizer, não adianta, porque a gente atinge um negócio e a sociedade de consumo vai criando outras coisas, porque o que eles querem é ganhar dinheiro. E isso gera cada vez mais ansiedade. A gente nunca está dizendo, agora eu tô bem, não preciso de mais nada. Porque quando a gente faz isso, já vem alguém dizer, mas vai ficar lá, vai parar, não sei o quê, vai ficar aí, não, vamos progredir, vamos sei o que lá. Então, isso gera ansiedade. E a gente tem essa sociedade competitiva, né, que tem esses padrões de competição, de ser melhor, de entregar. Detesto essa expressão que agora todo mundo usa, que fulano entregou. Toda uma vez eu falo isso, mas é verdade. Performar, detesto também essa expressão. Trabalhar enquanto os outros dormem também, o homem que escreveu isso, duvido que ele não durma, né? Ele só quer vender os livros. Então, assim, mas isso é uma coisa que fica presente no nosso dia a dia. Mesmo que a gente não corra atrás, alguém fala, a gente ouve, a gente vê, a gente escuta, a gente vê na televisão, a gente lê, tá na livraria, aqueles livros todos e tal. E essa sociedade, ela exige da gente coisas que a gente não é capaz de fazer, né? Então, assim, a gente ultrapassa os limites de resistência e de possibilidade buscando essas coisas que a gente nunca vai conseguir atingir, porque quando a gente chega lá, segura lá naquela barra que está lá em cima, quando você olha a barra já está mais para cima ainda. Por quê? Se todo mundo parar, como é que o povo vai ganhar dinheiro com essas coisas, né? Como é que vai manter todo mundo? Também acho que a galera das sombras está envolvida nisso. Você acha? Eu acho, eu desconfio. Além de trabalhar em banco, e ter criado os bancos e as concessionárias de serviço público, eles também ficam tendo ideia com esses negócios. Por quê? Enquanto a gente está preocupado com isso, né? Estamos num mundo de transição, a gente tinha que estar pensando em evoluir internamente de modo que a gente possa construir um mundo regenerado. Mas a gente fica perdendo tempo com esses negócios ansioso. A galera que não quer que o mundo, né, melhore, que fique sempre em provas e expiações, está falando, otário, bem feito. Vou inventar mais uns negócios aí para vocês ficarem igual aqueles ratinhos que ficam naquela modinha assim. Então tem que ficar esperto mesmo, para não entrar nesse negócio. Tá rindo, mas é verdade. Então, a gente fica querendo se adaptar para fora, né? Para essas coisas, para esses padrões, para essas demandas, para essas. Porque é bonito mesmo, né? Quem não quer ser bonito, jovem, a vida toda. Hoje eu vi um cara que dorme num negócio, num tubo lá.
É um maluco que quer ter sempre. Eu agora já esqueci o nome dele, é um, acho que um americano. Ele quer ter idade biológica de 20 anos, sei lá. Aí o bicho dorme assim. Gente, ele dorme assim, entra num tubo lá, porque tem uns negócios lá que ficam lá nele, lá de Cabeça de noite. time. Não dorme de barriga para baixo, né? Não dorme de lado, não abraça o travesseiro, não faz aquelas bagunças com a coberta. Deve ser horrível dormir desse jeito só para ter 20 anos. Eu não quero. Eu quero ficar velha. Então vamos mais para frente. Então, assim, não é à toa que a gente que tem uma epidemia de ansiedade. Não é à toa que o planeta está ansioso, né? Não é à toa. Fora, não estou nem falando de guerra, não estou nem falando de violência, não falando nada disso, né? E a gente fica até, às vezes, meio assim, de mostrar como nós realmente somos, né? Ai, de dizer eu não sei, de dizer, eu nunca fiz isso, eu não sei como é que faz, eu não, sei lá, nunca ouvi essa expressão. Não, tipo, você tem que estar sempre ali, né? Todo mundo, senão você é o fraco, você é o menor e tal, né? E isso não é à toa que o povo está tomando remédio aí para não ficar ansioso para poder dormir. Aí vem Joana de Ângeles e fala o seguinte, aqui nesse livro. Apegado aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, porque também é aquilo, né? A pessoa não consegue alcançar aquele nível, fica cansado, fica exausto, faz o quê? Não consigo mesmo, vou ficar parado aqui. Vou me acomodar nisso daqui. Vou deitar nessa poça, vou ficar aqui mesmo, porque não adianta, né? É demais, não consigo e tal, então vou ficar aqui. É acomodação. Então, apegado aos conflitos da competição humana, ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena. Esquece o que está fazendo aqui. E a gente não fica sempre querendo saber quem sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui. Não é isso que a gente fica sempre querendo saber? Aí a gente fica nessa coisa, né? O homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz e da perfeição. Então, a perfeição que as pessoas buscam aqui nesse mundo material, né, a perfeição física, a perfeição, o patrimônio, as viagens, a imagem, a foto bonita, bem tratada, né? Não é essa perfeição que a gente tem que buscar. A perfeição que a gente busca é a consciência da perfeição que nós já somos. Mas a gente não investe tempo nisso, né? Então, Joana fala isso. Nessa coisa, nesses conflitos de competição e ou a gente exausto que fica, se acomoda, a gente está deixando de olhar para a finalidade essencial da nossa existência aqui na Terra, da nossa vinda aqui para a Terra, que é usar o nosso tempo para a gente adquirir não coisas materiais, né? Mas para a gente adquirir os recursos eternos, que é aquilo que Jesus falava, pô, você tem que levar, a gente tem que se concentrar nas coisas que as traças não roem, né? E que o ferrugem não estraga. E na hora que a gente for desencarnar, a gente não vai levar nada disso. O que a gente vai levar? Os recursos, que o João está falando aqui, os recursos eternos que vão nos trazer beleza, a beleza no sentido de sermos espíritos mais puros, mais evoluídos, né, menos apegados a essas questões menores, a paz, que todo mundo diz, o que você quer? Todo mundo no ano novo, quer o quê? Paz. Sabe? Fica aqui mergulhado nessa parada que vai ter paz quando? Nunca, né? E a perfeição que é a consciência da perfeição que nós já somos, porque Deus, na minha opinião, não faz nada meia boca, né? Ele faz tudo perfeito. Então ele criou todos nós, ele não criou a gente imperfeito, ele criou a gente sem a consciência da perfeição que nós somos. Então o nosso trabalho é esse, é ir descobrindo essa perfeição que nós já somos, tirando esses véus de ignorância, adquirindo mais consciência da nossa natureza divina, e para isso precisa tempo, e precisa de experiência. Por isso que a gente vem para a Terra, né? E a gente fica aqui perdendo tempo com essas paradas que ainda nos deixam ansiosos, ainda nos fazem perder mais tempo ainda adoecem o nosso corpo, que é o nosso instrumento para estar aqui, que a gente deveria estar usando para adquirir esses recursos eternos que Joana está falando. Então, a nossa realização não é exterior, nossa realização é interior, né? Porque se ela for só exterior, certamente vai vir aquela questão do vazio existencial, vai vir aquela frustração de não saber o que está fazendo aqui, para onde que vai, que a vida não tem graça. Porque se dinheiro, poder e coisas materiais, e sucesso, e beleza, trouxessem felicidade eterna, né, e resolvessem todos os problemas, as pessoas que estão nessa situação ficavam doentes por ansiedade nem por depressão, não se suicidariam, né? E aí não é isso que a gente vê.
Então, assim, a gente não pode, a gente tem que lembrar, e é difícil, o que eu estou falando não é fácil de fazer, porque quando a gente está aqui no mundo material, né, a gente recebe todas essas influências materiais e tudo, isso, e é o tempo todo, então não é fácil. Por isso que a gente tem que ter uns momentos de introspecção, de reflexão, de meditação, parar para pensar, parar para refletir, para pensar nas coisas e tal, para ouvir o que o nosso espírito protetor está querendo nos dizer, a intuição que ele quer nos dar, né? Para a gente poder se elevar acima dessas necessidades materiais e focar pelo menos um pouco de tempo, de esforço nas nossas necessidades espirituais, porque como Joana falou, e a gente já sabia, ela só falou o que a gente já sabia. E o que a gente está fazendo aqui na Terra é trabalhar na nossa, não é na nossa existência terrena, é trabalhar na nossa existência divina, na nossa existência eterna, na nossa existência espiritual. Que a nossa casa não é aqui, né? Aqui é só uma escola, ou dependendo da situação, um hospital, ou dependendo da situação, um hospício. Depende de quem está olhando, do ângulo que está olhando, né? Às vezes é um jardim de infância também, com um monte de gente, né? Tudo mal criado, um dando na cara do outro, que não consegue resolver as coisas, não quer o brinquedo do outro lá. Enfim, então, a gente se desconecta, o que Joana fala é isso, nós nos desconectamos da nossa essência verdadeira, né? A gente se identifica com a essência, a gente acha que a nossa essência, a gente se identifica com a do mundo que é transitório, que esse mundo aqui é transitório. Um dia, inclusive, sinto muito falar isso para vocês, mas o planeta vai acabar também. Não sei se a gente vai estar aqui ou não nessa época, mas vai acabar. Por quê? Porque é a lei de destruição, tudo termina para poder começar de novo. Então, mesmo que a gente fosse ficar aqui para sempre no planeta Terra, não fosse nunca desencarnar no mundo material para sempre, vai chegar uma hora que vai acontecer. O troço vai acabar, né? Então, eu fiquei todo o tempo todo lá juntando um monte de coisa, né? Aí vai, sei lá, o que vai acontecer, um cataclisma, vai rachar no meio, vai sair os fogos lá todos, vai derreter meu helicóptero, eu demorei para pagar a prestação, fiquei vendendo lá minhas coisinhas. Então, assim, lembrar que nós somos espíritos imortais. Nós não somos pessoas do mundo material. A gente está fazendo aqui um estágio, um intercâmbio, como queiram, né? Um curso, como a gente queira chamar, mas a gente não é daqui. Então, assim, nós somos espíritos imortais, a gente tem que lembrar dessa nossa, do que Joana fala que é a nossa identidade cósmica. Porque nós não somos pessoas desse planeta, nós somos pessoas do cosmos, do universo, né? Esperamos um dia até ir para encarnar menos materialmente, mas viver em outros planetas diferentes desse aqui, né? Mundos mais felizes, que a gente sabe que existem vários, não existe só esse. Então, nós não somos pessoas, a nossa identidade não é terráqueos. Nossa identidade é cósmica, é do cosmos, é do universo todo, é da criação, né? Sabe que eu vou ter que fazer parte 3? Vai. Boa, Eu acabou? tenho andar da carruagem. Ah, ninguém vai aguentar isso. Ó, então eu vou falar rápido. Aí eu fiz essa lista Bota aqui, ó. dois, dois. Velocidade 2. Agora velocidade 2 em WhatsApp, que nem eu escuto quando o povo me manda mensagem. Aí eu fiz a lista aqui. Como que o espiritismo ajuda com a ansiedade? Porque com essa nossa mudança de foco, né? Sai do material e vai para o espiritual. Estou falando de velocidade 2,5. Pelo conhecimento que a gente já tem, mas a gente esquece. E essa lista que eu vou falar. Por exemplo, a gente tem que lembrar o tempo todo. Nós somos almas imortais. Então, o que a gente faz aqui não termina aqui. A gente vai sobreviver a este mundo. A nossa verdadeira pátria é o plano espiritual, não é a Terra, nem o Rio de Janeiro, nem Jardim Botânico. É, Nós sempre estamos evoluindo, a gente vai evoluir para o resto da eternidade, nunca vai chegar numa hora que fala assim, até vai chegar um dia. Agora eu sou Jesus. Tá. Até Jesus deve de vez em quando ter que dar uma evoluída. Enfim, deve aprender um negócio novo lá. Nós nunca retrocedemos, a gente não anda para trás. O que a gente aprendeu e está consolidado em nós, a gente já adquiriu como uma virtude do nosso espírito. A gente não aprende para depois desaprender. Às vezes a gente pensa que já aprendeu, aí tem uma situação, a gente dá aquela fraquejada e vê que não aprendeu muito bem, volta para aprender de novo. Mas a gente não anda para trás, né? O que é bom saber, diminui a ansiedade também, né? A gente não regride. Nós reencarnamos, olha que coisa legal. Isso vocês já sabiam. Então, assim, e reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias para a gente poder evoluir até o ponto que a gente tiver que chegar. Então, não deu certo agora, vai ter outra chance. Não quer dizer que não é para aproveitar essa, mas não quer dizer que é para ficar desesperado para resolver tudo agora. Até porque nem dá, né? Vamos ter outras chances. Se a gente falhar, a gente se arrepende, a gente tem a expiação e a gente tem a reparação. Então, se falhou, não vai para o inferno queimar o resto da vida.
Não, a gente vai ter outras chances de reparar e de começar de novo, né? Deus nos ama infinitamente e Ele é infinitamente misericordioso. Então, Ele não nos julga, Ele não nos castiga. Então, se não deu certo agora, beleza, Deus já conhece a gente, já sabe onde é que a gente está mais fraco, onde é que a gente está mais forte. Se der uma fraquejada, Ele já sabe, não é surpresa para Ele. Foi Ele que nos criou, Ele botou a gente aqui. Então, também não tem que ter essa ansiedade, eu tenho que melhorar, tem que ser perfeito, tem que evoluir. Não, não, não. Não, é tranquilo, cada um no seu tempo. Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, olha que surpresa. É para evoluir espiritualmente, não é para evoluir materialmente. A essência divina habita em nós somos feitos de Deus, né? Deus está em nós estamos nele, porque tudo que isso aqui, tudo que tem aqui é Deus, né? A gente está mergulhado no fluido cósmico universal, que foi ele que criou, tudo é feito desse fluido, tudo, o ar que a gente respira, a mesa, a cadeira, meu corpo, minha roupa, tudo, tudo. Então a gente está sempre mergulhado em Deus. A gente não precisa ficar procurando Deus, Deus, por que você me abandonou? Não, ele não tem nem como me abandonar, porque a gente está mergulhado nele. Tudo isso daqui é ele, porque tudo vem dele, né? É a matéria-prima de todas as coisas, é o fluido que ele produz o tempo todo. Então, lembrar disso é muito bom e dá uma reduzida na ansiedade também, né? Jesus é nosso guia e ele falou que nenhuma ovelha ficará para trás. Então, não se assustem, não tenham medo, não tenham pressa, não fiquem, né, querendo resolver tudo ou se culpando porque não deu certo. Jesus falou: nenhuma das minhas ovelhas vai ficar para trás, todas virão comigo. Eu estou aqui para vocês, o que também é muito bom para diminuir nossa ansiedade. Temos o auxílio de um espírito protetor, todos nós temos um, né? Ele deve ser mais ansioso que a gente, inclusive, mas tá sempre com a gente não tá sozinho, né? E tá sempre dando conselho, tá sempre e ele tá com a gente não é para atrapalhar a nossa vida, não, é para levar a gente para levar a gente para onde a gente tem que ir. Só que a gente tem livre-arbítrio, né? Então ele tá ali só dando uma ajuda. Então, por isso é importante de vez em quando tentar ouvir, né? Tentar ouvir, sentir, porque eles mandam as dicas para gente de alguma maneira, ou alguém que vem falar, algum amigo dá um conselho, né? É normal errar perante a lei divina na fase que a gente está de desenvolvimento espiritual. Nós ainda somos assim, tipo, sei lá, adolescentes do segundo grau. Então, de vez em quando erra mesmo. Beleza, não tem problema. Errou, não erra mais. A gente não pode errar a mesma coisa. Vamos errar coisa diferente, né? Errar a mesma coisa também já não dá. Errou, tá errado, mas não vou errar mais isso aqui. Vou procurar outro negócio para fazer. Mas, assim, é normal errar perante a lei divina. Então, isso também não tem que gerar na gente essa urgência, essa ansiedade, essa preocupação. Então não pode, como eu falei, persistir no erro. E o nosso único destino é a felicidade plena junto ao nosso Pai, que está em nós o tempo todo, e nós estamos nele o tempo todo. Então, a gente vai chegar lá, né? Sem desespero, sem pressa, só depende da gente, mas com calma, porque é na calma que a gente toma boas decisões, não é na correria, não é no medo, não é na preocupação, não é no desespero, não, é na calma. Já está quase acabando. Então, só para fechar, no Evangelho, no capítulo 2, no item 5, quando Jesus fala que meu reino não é desse mundo, ele diz o seguinte: a ideia clara e precisa, é, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, não, isso foi Kardec que falou, proporciona inabalável fé no futuro, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Ou seja, se a gente tiver uma ideia clara e precisa, né, de que do que a gente vai ter, do que a gente quer ter na nossa vida futura, que não é aqui na Terra, nossa vida futura imortal, que não vai terminar nunca, a gente cria uma fé no futuro muito forte e muda a nossa perspectiva com relação à nossa experiência daqui. Que a gente sabe que a gente não está vivendo só para cá, né? E muda também a perspectiva com a qual a gente encara a vida na Terra, para não ficar entrando nessa rodinha do hamster. Aí continua. Isso aí é o quê? É diferente, é o contrário da ansiedade, né? Então, se a gente tivesse, se a gente souber o que a gente está fazendo aqui que a nossa vida vai continuar, né? A gente adquire uma segurança e o nosso medo diminui, a nossa urgência diminui e a gente tem uma calma para olhar para as coisas como tem que olhar para poder tomar as decisões que a gente tem que tomar, sem perder tempo. Sabendo o temporário e assustada no lugar onde se encontra, ou seja, a gente sabe que está aqui temporariamente, menos atenção presta às preocupações da vida, essas coisas da gente aqui corriqueiras, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela pessoa
muito do seu amargor. Calma, paz, tranquilidade, aquela amargura, aquela ansiedade, aquele medo, aquele desespero diminui, né? E Joana fala, só a definição de homem integral. O homem integral é aquele que, por reconhecer-se infinito, num largo processo de desenvolvimento intelecto-moral, ao longo de milhares de reencarnações, se tem milhares, precisa resolver tudo agora, não vamos ficar apressados. Assume responsabilidade pelo trajeto selecionado até aqui, nós selecionamos o nosso trajeto, né? Na intenção de fazer escolhas mais conscientes, visando o futuro que almeja. Então, a gente traça o nosso caminho, mas a gente tem que fazer escolhas intencionais com um plano. Meu plano é ficar rico aqui na Terra? Tá bom, beleza, tô plano. Vai ficar rica? De repente vai até ficar rica. Mas isso aí serve para a minha natureza de espírito imortal? Acho que não, mas eu posso achar que agora é o que eu quero, tá, beleza. Então, o meu plano é esse. Mas se eu já souber que a minha vida é eterna, que a minha natureza é divina, eu posso fazer planos melhores do que esse, né? Mas tem que ter um plano. Não pode acordar todo dia de manhã e fazer a mesma coisa e ficar nesse negócio aí e ir com a manada, e daí vai chegar a hora de desencarnar e deixou de fazer o que tinha que fazer aqui. João disse, não, mas já está acabando. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Isso a gente já falou, né? E Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro falou: lance sua ansiedade. E Pedro devia ser um cara ansioso, porque outra trabalheira que ele teve, né? Lance a sua ansiedade para ele, para Deus, né? Porque ele tem cuidado de vocês. Deus cuida da gente o tempo todo. Então, estou ansiosa, estou. Deus, olha aí, vou te dar esse negócio para você cuidar para mim. Cuida de mim. Ele cuida de mim, né? Ele cuida da gente. Então, isso é uma confiança em Deus que a gente diz que tem, mas a gente esquece de exercitar, que traz serenidade para a gente passar por essas coisas todas. Pronto, Viu? gente. Que ótimo. Não precisam ficar ansiosos, porque não vai ter a parte 3.